Os irmãos da paz do Senhor, amém? Ruth, capítulo de número 1, versículo 16, amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Se os irmãos já quiserem marcar aí também, Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13. Amém? Amém. Ruth, capítulo de número 1, versículo 16, diz assim: E disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada ali. Faça assim o Senhor, e outro tanto, se não coisa alguma, que seja a morte me separar de ti. Amém? Amém. Aleluia. Podem sentar. Mas podem abrir Gênesis, capítulo número 13. Gênesis 13, 7, que vai falar assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e entre ti, os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não é esta toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 15 vai falar assim, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que lhes vê, hei de herdar-te a tua semente para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aleluia. Irmãos, como a gente leu em Ruth, antes da gente chegar até o livro de Ruth, eu queria falar a respeito disso que sucedeu entre Abraão e Ló. Aleluia. A Bíblia vai falar que Abraão e Ló eles se separam porque havia contenda entre os seus pastores. E algo que me chama a atenção é que Ló ele olha para o lado mais verde da campina. Então ele faz a sua escolha justamente olhando para esse lado, o lado mais verde, o lado mais colorido e o lado mais bonito. E logo mais na frente a gente vai ver o que acontece com Ló na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra. Porque às vezes nós olhamos para as coisas que parecem belas aos nossos olhos, às vezes nós olhamos para algo que parece lindo e a gente acaba se perdendo de Deus. Tudo parecia muito lindo para Ló, mas quando ele chegou na cidade, ele viu como era. A Bíblia vai falar que Abraão ele começa a interceder pela vida de Ló. Só que algo que me chama mais a atenção aqui é que quando eles se separam, o Senhor vai falar para Abraão: olha, está vendo toda essa terra onde tu vê? Essa terra eu hei de te dar. O mais interessante é que Deus ele espera a gente se separar de certas pessoas para eles fazerem as promessas acontecerem em nossas vidas.
acredito eu que se Abraão continuasse com Ló, mais distante seria Abraão. E a gente vai ver que logo mais tudo acontece com Ló, acontece com Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, fugir de Sodoma e Gomorra, olha para trás, vendo a cidade destruída, e ela se transforma em estátua de sal. E a gente vê as coisas com Abraão fluindo. Deus prometendo além da terra para Abraão, prometendo também filhos a ele, prometendo que ele seria pai de multidões. E a gente vai ver que Ló, depois que ele sai de Sodoma e Gomorra, as suas filhas, por medo de não poderem gerar, por medo de se tornarem ali, ficar ali, vamos falar para titios, né, que é a linguagem de hoje, elas embriagam o seu pai e elas se deitam com ele a ponto de gerar filhos. Aí a gente já vê que acontece abominação aos olhos do Senhor. Porque às vezes o medo ele nos impede de fazer as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. Eu estava vendo um rapaz falando que ele foi trabalhar em uma certa fábrica. É uma história, ele foi trabalhar em uma certa fábrica e chegou lá na fábrica e ninguém usava sapato, só ele. E aí por causa disso as pessoas começaram a zoar tanto ele que ele pediu demissão. Ele falou, olha, me manda a carta de demissão que eu estou indo embora dessa cidade. E logo mais depois, eles mandam outra pessoa para gerenciar aquele lugar. E eles falam, olha, me mandam a quantidade de sapato que vocês tiverem aí. Porque aqui eu não vou ter concorrência. Aqui eu vou poder vender, aqui eu vou fluir, eu vou fazer com que a minha vida cresça neste lugar. Porque aqui ninguém calça sapato, só eu. E eu vou começar a vender sapato. E assim na nossa vida, nós temos que olhar para as circunstâncias que nos rodeiam e decidirmos para onde nós queremos ir. Se nós queremos ir para o lugar que nos traz paz, que é a presença do Senhor, mesmo nos trazendo paz, vai nos dar um pouco de aflição, porque nada é fácil na nossa vida. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos todos os dias para que nós possamos conquistar as nossas coisas. Tudo que nós conquistamos é através de suor, é através de esforço. Então assim na vida com Deus também nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitados no Senhor. Além de nos esforçarmos, nós precisamos ser fiéis a Ele também. E a Bíblia vai falar que uma das filhas tem filho com Ló. E um desses filhos se chama Moabe, o pai dos Moabitas. A Bíblia vai falar então que na cidade, perdão, vou ler aqui para não falar besteira. Vai falar que sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec. Elimelec com medo. A Bíblia vai falar que Israel era uma cidade prometida por Deus para Abraão, tá certo, pastor? Não é isso? O povo de Israel, eles têm uma promessa sobre as suas vidas. O povo de Israel é um povo escolhido pelo Senhor Deus. Só que a Bíblia vai falar que no tempo que os juízes eles julgavam Israel, porque Israel já não tinha mais um líder fixo, como era Josué, como foi Moisés, agora o povo ele é julgado por juízes. Deus, toda vez que o povo começa a errar, e eles querem voltar ao Senhor, Deus levanta um juiz para ajudar o povo a sair daquela opressão, a se voltar para o Senhor. E toda vez Deus levantava um juiz diferente. E a Bíblia vai falar que naquele tempo houve fome em Israel. Fome que fez um homem sair da terra prometida para procurar mantimento. E ele saiu juntamente com a sua família. Só que ele não saiu para um lugar que trazia, vamos dizer, um lugar que fazia os olhos de Deus brilhar, não. Ele foi para a cidade de Moabe, justamente a cidade pecaminosa, uma cidade que adorava deuses estranhos. E ali a Bíblia vai falar que seus filhos casam. E um de seus filhos casa com Ruth e a outra casa com Orfa. E a Bíblia vai falar que ali morre Elimelec. Às vezes nós morremos porque nós saímos distante da promessa do Senhor. Às vezes nós não percebemos, mas os caminhos que nós caminhamos e que nós trilhamos nos fazem nos levar mais para longe da presença do Senhor. Eu costumo falar sempre que nós somos os espelhos e que nós
Nós decidimos aquilo que nós vamos refletir. Eu sempre falo isso quando eu prego. E é verdade. E quando nós não geramos nas pessoas a presença de Cristo, as pessoas elas vão tirando de nós isso, a presença de Cristo. E se nós percebermos através do nosso trabalho, através de um nada a ver, através, isso não faz mal não, isso é coisa da sua cabeça, isso é besteira. E sem perceber a gente já está totalmente distante dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai falar então que Elimeleque morre e a sua esposa agora vai morar com seus filhos e com as suas noras. Só que 10 anos depois, os seus filhos morrem também. Agora imagine você vivendo em uma terra estranha, cercada de pessoas que são idólatras, que servem um Deus diferente do seu Deus, se encontrando sozinho juntamente com as suas noras. Que Noemi ela tomou a decisão de voltar para um lugar ao qual ela nunca deveria ter saído. E às vezes é isso que Deus quer de nós, irmãos. Às vezes Ele nos dá a oportunidade de voltar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter. Às vezes é difícil, começa dolorido, é difícil. Parece que você chora, que você clama, que você quer fazer de tudo para sentir aquela presença de novo, e aquela presença ela já não está mais ali. No começo parece que você faz de tudo para você sentir a presença de Deus, para você ouvir Deus falar com você. E parece que você já não consegue mais ouvir. Mas retroceder nunca vai ser uma opção daquele que quer recomeçar, jamais. A Bíblia vai falar então que Noemi ela não retrocede, mas ela volta para onde ela não deveria ter saído, que era para Israel. Então ela começa a caminhar juntamente com as suas noras, só que chega um certo momento em que ela começa a perceber que ela tem que dar conta das noras dela. E sozinha ela não vai conseguir. Noemi estava frustrada, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. E agora ela se encontra em uma posição totalmente difícil de escolher, de decidir o que ela vai fazer da vida dela. Se ela vai continuar reclamando, se ela vai continuar chorando pelo resto da sua vida, ou se ela vai voltar para onde Jesus para onde ela nunca deveria ter saído. Se ela vai continuar pecando contra o Senhor, se ela vai continuar no meio de pessoas idólatras, ou se ela vai voltar para o seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que ela vai voltar para a terra onde ela não poderia ter saído jamais. Que era a terra que havia promessa, ali tem promessa. E às vezes é assim, Deus promete algo para a gente, e a gente foge com medo. Com medo da morte, com medo de não conseguir, com medo de passar vergonha. Não é assim? Quantas vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor com medo de passar vergonha? Quantas vezes nós deixamos de falar algo para o nosso amigo com medo de passar vergonha? Quantas vezes nós deixamos de viver a promessa de Deus com medo de não conseguir? Deus tem falado, olha, essa promessa é para você, eu vou fazer isso na sua vida, isso vai acontecer. E nós tomamos caminhos totalmente diferentes com medo de não conseguir. Glória a Deus. E nós nos frustramos no meio do caminho. E nisso nós queremos culpar Deus pelas coisas que acontecem em nossas vidas. E a Bíblia vai falar então que uma das noras de Noemi volta para a casa de seus pais. Mas Ruth então decide fazer algo totalmente diferente. Ruth ela vai contra tudo aquilo a qual ela cresceu aprendendo, porque Ruth é de Moab. Ruth era uma moabita. Ruth cresceu sendo idólatra. Só que chegou um certo tempo que ela deixou tudo aquilo para trás. Ela falou, olha, onde você for, eu vou, e o seu Deus será o meu Deus. Sabe, o lugar onde você nasceu não determina quem você vai ser. O local onde você se encontra não determina que tipo de pessoa você quer se tornar. Existem pessoas que carregam a maldição de famílias porque querem. Existem pessoas que carregam sobre si maldições porque querem.
E eles falam, não, é porque aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô lá atrás, aconteceu com meu bisa, com meu tataravô. E eles continuam carregando essa maldição. Eu vou falar para você, hoje é o momento de você largar tudo aquilo que você carrega. Aleluia. Hoje é o momento de você viver algo novo na presença do Senhor. Está esperando o quê? Para largar essa carcaça para trás e começar a viver uma vida diferente, uma história diferente. Está com medo porque se o Deus que venceu tudo por amor a você, Ele está contigo, foi Ele que te prometeu. Está com medo de parar no meio do caminho? Não, só continua caminhando, independente se as suas forças já não dá mais. Deus te chamou para viver coisas extraordinárias, não para viver colhendo migalhas. E às vezes nós decidimos colher migalhas, viver migalhas, sendo que o Senhor Ele é um manancial de água viva. E aquele que estiver plantado nele não secará, mas dará fruto, sempre terá fruto. Nós precisamos estar enxertados em Cristo. Precisamos viver hoje. Hoje é o momento que Deus nos chama para viver uma nova história. Ruth abriu mão de tudo que ela cresceu, aprendeu. Imagina você, uma pessoa abrir mão de... Imagina você, cresceu em um lugar e chegar por alguns anos você perder tudo aquilo que você cresceu aprendendo por amor de alguém que você conheceu por poucos anos. Mas é assim que Deus faz na nossa vida, quando nós decidimos conhecer Ele de fato. Eu costumo falar que... eu estava lendo lá, eu estava de Noemi, transformou a vida de Ruth. O caráter de Noemi transformou a vida da Ruth. Sabe por quê? Porque o exemplo de Noemi arrastou Ruth com ela. A Bíblia vai falar que Ruth se apegou a Noemi. Ruth se apegou a Noemi. Por quê? Por causa do seu caráter. Por mais que Noemi estava numa terra estranha, eu acredito que ela nunca deixou de acreditar em Deus. Às vezes é assim com a gente. Às vezes a gente passa por uma situação difícil, né? Por momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir atravessar tudo aquilo que a gente está passando. E quando a gente começa a caminhar de novo, voltar de novo, orar de novo, jejuar de novo, a gente começa a perceber que é a nossa mente. Satanás tem tomado a nossa mente através das coisas que vão nos preenchendo. É o trabalho, é as nossas diversões, é comida, é o desespero por não deixar a nossa família passar fome. E a gente esquece que o nosso Criador sempre esteve ali ao nosso lado. E assim, nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação ainda. Mas o nosso Deus, Ele continua perante nós. E nós precisamos ser como Noemi. Precisamos ter um caráter que arrasta as pessoas. Nós precisamos, hoje eu estava ali, a missionária falou para mim, né, a respeito de que uma alma equivale a muitos pecados, né? E eu comecei a pensar nisso e falei, cara, o que eu estou fazendo para Deus? Qual alma que eu ganhei? Se a gente for olhar para os nossos pecados, são muitos, né? A gente erra constantemente. E o Senhor mesmo assim insiste em nós. Insiste em nos mostrar que nós fomos escolhidos por Ele. É assim. E a Bíblia então vai falar que Ruth volta para Jerusalém e o povo ele começa a se padecer da Ruth de Noemi, né? Porque Noemi perdeu tudo. E a Ruth então ela decide não ficar na mesmice. Sabe o que às vezes acontece com a gente quando a gente volta para a casa do Senhor? A gente volta e acha que só voltar é o suficiente. Não é o suficiente. Se a gente não voltar e não trabalhar, a gente vai morrer, vai passar fome. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Cristo, nós vamos morrer.
nós vamos perecer no meio do caminho. Se nós não vivermos a palavra do Senhor, se nós não estivermos constantemente com fome da palavra do Senhor, nós vamos morrer. Se Ruth não tivesse ido trabalhar, vocês acreditam que ela teria comida, ela trazia comida? Não, para mantimento. A Bíblia vai falar que Ruth, ela tem uma ideia, ela vai atrás daqueles que estavam catando, ela começa a catar aquilo que é deixado para trás. Só que vai aparecer um homem no meio disso e vai se compadecer. Aleluia. O que eu tinha para falar para vocês essa noite é que hoje é o momento de nós tomarmos a nossa decisão. A Bíblia vai falar que Ruth, ela passa por situações constrangedoras, a ponto de se deitar aos pés de um homem e correndo o risco de ser vista, correndo o risco de ter ali a sua reputação manchada. Mas ela foi obediente à sua sogra, que foi muito sábia. E Noemi falou para ela: olha, deita, mas ao entardecer você volta, sai dali, para que você não venha pecar, para que você não venha se deitar um com o outro, de fato. E é isso que ela faz. E Boaz acha graça em Ruth, a ponto de se casar com ela logo mais. Eu falo, nós precisamos tomar uma decisão hoje do que nós queremos para a nossa vida de fato. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, voltada no Senhor, ou se nós queremos viver na mesmice, voltar para a casa dos nossos pais, correndo o risco de ser humilhado. Porque, irmãos, quando eu morava no Pará, e quando eu vim para cá, eu morava no Pará, Goiânia. E eu passava 6 meses em Goiânia e voltava. E era uma chacota horrenda. A gente passa por muita chacota. Quem é do Maranhão aqui, tem do Maranhão aqui, sabe, né? Quando você passa um tempo aqui e você volta para o Maranhão, se você volta para a sua cidade, as pessoas começam a te zoar bastante. Ela fala: já voltou, passou nem 6 meses lá, já está de volta. Então, e acredito que também era assim na vida de Noemi. Noemi também passou por um momento de dificuldade. Do mesmo jeito que existem pessoas que se compadecem, existem pessoas que estão ali para te atacar, para falar mal de você. E hoje é o momento de nós decidirmos em nós mesmos o que nós queremos para a nossa vida. Se nós vamos continuar carregando a maldição dos nossos antepassados, ou se nós vamos servir ao Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que morreu por Jesus, o Pai que entregou seu próprio Filho por mim e por você. Hoje é um momento de nós tomarmos decisão de fato. Sabe, eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei os empecilhos que você tem enfrentado para chegar até aqui. Eu sei que o cansaço é grande no nosso meio. As frustrações, elas são gigantescas. E pelas frustrações, às vezes, nós nos perdemos no meio do caminho. Mas eu quero falar para você que o Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele está aqui hoje para te dar uma nova vida. Ele está convidando você hoje para tomar uma nova, para trilhar uma nova jornada na sua vida. Ele está te chamando aqui hoje para você, de fato, viver algo que vai marcar e impactar outras gerações. Ruth é o Moabita, que faz parte da descendência de Jesus Cristo. Olha isso. É uma mulher que cresceu na cidade de Moab. É a avó de Davi. E está na linhagem de Jesus Cristo. Hoje você tem a oportunidade de entrar na linhagem de Jesus Cristo como filho, de Deus como filho. Você tem hoje a oportunidade de viver de fato essa vida com Deus, de viver com Ele coisas a qual você nunca viveu. Mas vai ser necessário, vai doer. Você vai ter que passar por situações complicadas, né, irmãzinha? Dói, né, no começo, dá vontade de parar de desistir. Mas eu te garanto, nada vai ser mais do que entrar em filho de meu Pai. Nada vai ser tão lindo
Você ouvir Jesus falar para você, entra. Entra para o meu aprisco. Entra. Você não sabe o quanto Deus está esperando por você, para você tomar essa decisão verdadeira. Às vezes nós somos crentes, talvez eu estou pegando só para crente, mas às vezes nós como crentes também precisamos tomar essa decisão na nossa vida, de fato servir ao Senhor de todo o nosso coração e viver algo extraordinário perante a sua presença. Aleluia! Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero convidar aqui na frente, para mim, os pais aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Glória a Deus. Olha, preste bem atenção no segredo que está aqui. Estava ouvindo o nosso irmão Igor ministrar. E Deus, nessa ministração, nos faz entender, sabe o quê? Que quando manda essa mulher deitar sobre os pés de Boaz, preste atenção aqui, por favor. Aleluia. O Senhor aqui para a igreja, vai para os pés da cruz, vai para os pés de Jesus, vai diante da humilhação, começa de joelho, deita de joelho, aclama de joelho, busca de joelho. É de joelho que vem a tua descendência, é de joelho que vem a tua história. É nos pés de Jesus e nos pés do altar. É nos pés do altar que você vai defender a tua casa. É no altar que você vai defender a tua família. É no altar que você vai resgatar teus sonhos. É no altar que você vai resgatar teu amor, a tua história. Imagina só, olha só. Um filho remidor, um pai remidor. Jovem virtuosa, deixa seu país, a sua história, abandona a idolatria, para permanecer aonde? Na lei do Senhor que se chama Deus, é que vivia. Agora você está entendendo que você está entrando sobre o príncipe de Israel. A tua descendência ela terá um chamado, a tua história terá uma geração, os teus filhos serão uma bênção, e o Senhor vai entendendo aqui, Ele vai recriar a tua alma que está sedenta. Quem está com a tua alma sedenta aqui nessa noite? Quem está com a tua alma sedenta? Quem entende que a tua alma sedenta ela está? Você está precisando do Senhor. A tua alma está sedenta. Você tem que sentir novamente o avivamento. Você tem que sentir novamente a presença. Tem que tomar cuidado com as tuas decisões, endurecer teu coração. Esse jeito durão aí, você não vai a lugar nenhum. Quando Deus manda descer no altar, é para buscar de joelho a tua presença, entender que o caminho se chama agora. Aleluia. Abandona e deita teus pés no Senhor. E aí, querido, você vai entender agora o que Deus quer fazer. É quando você entende que o caminho da humilhação, Deus vai te levar para lugares maiores. A mão do Senhor vai entender. Irmão Roberto, pode cantar um louvor? Pode cantar um hino? Você vai entender, querido. Quando nós não aguentamos mais, querido. Quando nós não suportamos mais, o Senhor vai dizer: nunca falte óleo sobre a tua cabeça, nunca falta a essência, a espiritualidade. Lembra como tu eras? O que está acontecendo? O Senhor quer lágrimas, irmãos. O Senhor quer lágrimas de humilhação.
O Senhor quer lágrimas, o Senhor quer uma presença diferente. O Senhor quer que nós entendamos, irmãos, para que homens não fujam o cajado da tua mão, não fuja a inteligência espiritual da tua mente. O Senhor, Ele está te colocando diante de uma postura, de uma posição, algo. Ele quer que você se alegra. Quando você se alegra, você vai pelo caminho certo. As tuas forças, ela vai se aumentando em graça, em alegria, em sabedoria. A tua semente pela manhã, ela vai prosperar. A tua semente, ela vai prosperar. A tua família vai prosperar. A tua autoridade, ela vai fluir. Algo do Senhor vai acontecer sobre ti, em nome de Jesus. E quando nós entendemos que isso, nós precisamos lançar o nosso pão. Quando temos que lançar o nosso pão, olha, às vezes seguramos. E quando seguramos, sabe o que acontece? Endurece o teu coração. E quando endurece o teu coração, você não consegue entender o que vai acontecer pela manhã. Em Eclesiastes 11:6, pela manhã, semeia a tua semente. Quanto sai para trabalhar pela manhã? Quanto sai para trabalhar à noite? Semeia a tua semente. E à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual há de prosperar. Você não sabe o que vai acontecer no decorrer do seu dia. Você não sabe o que vai acontecer no decorrer do seu trabalho. Você não sabe quão grande livramento Deus está te dando, meu querido.